Eu fui aluno de Santiago Dantas na PUC. Não me esqueço do timbre da voz. Como se dizia, a voz não vem da garganta. É um dos únicos casos em que a voz vem da cabeça. Essencialmente da capacidade de articular um discurso, todo ele de saída perfeitamente orquestrado no que é realmente a sinfonia da cabeça. E aí, entre as originalidades pioneiras de Santiago, nós temos, no período em que se estudava superficialmente, onde se estudava quase que num adenotário, vamos dizer assim, limitado a capacidade de estudo. Os seus colegas todos diziam, e era um momento sagrado de Santiago, em que ele dizia: estou estudando, vou estudar. Isso foi uma, digamos assim, originalidade na época, que mostrou, sobretudo, o que era a multiplicidade da sua formação. Não podemos nos esquecer que Santiago vinha de um curso de filosofia completo e organizado, vinha de um curso de literatura brasileira e, desde ali, e isso precisa frisar com muita nitidez, a sua capacidade de refletir e reconhecer, isto é uma maturidade da cultura brasileira, reconhecer certas influências padrão. No caso dele, a influência de Ponte de Miranda e, ao mesmo tempo, dentro do mesmo desdobramento, e aí já passando ao exterior, a influência de Alfredo Rocco, e depois já no Brasil, e só isso seria uma, digamos assim, uma especiaria cultural, a influência do Carpo sobre ele dentro desse desdobramento da sua presença nessa realidade brasileira. Se eu quisesse salientar as principais marcas desta influência, eu começaria dizendo que deve-se a ele o despertar, e o conceito é muito rico em si mesmo, sociologicamente, uma inteligência brasileira. Aqui ele formou com Lacombe e com, essencialmente, e dentro da mesma linha, o trabalho desdobrado e essencial com a presença de outra figura mal conhecida e essencialmente básica para isso, que é a figura de Antônio Galotti. Naquele momento, e aí que eu digo que a inauguração, a fundação de Santiago, este vis-à-vis da conversa. Nós não tínhamos, antes de Santiago, esta capacidade de interlocução, em que muitas vezes o começo de um pensamento vinha de Galotti e era finalizado por Santiago dentro desse conjunto. E aí que nós chegamos a esse conceito básico do que seja uma inteligência, que é o vis-à-vis do outro. Esta conversação integrada e orgânica
se deve essencialmente aos três, mas essencialmente também e sobretudo ao que foi o trabalho de Santiago. A capacidade da conversa, como todos visualizavam, o cuidado na conversa com a palavra-chave, a capacidade de ter seu enunciado como uma orquestração, não no discurso, mas uma orquestração de fato do que fosse o pensamento como tal. Esse começo da inteligência brasileira o levou também necessariamente a uma definição do ponto de vista do pensamento e do que naquele momento era uma corrente fundadora desse mesmo pensamento. Ainda está mal estudada a relação, a presença e o recado de Santiago frente ao integralismo. Falta-nos um estudo maior sobre a relação com Plínio Salgado e, dentro dele, um começo de contato e depois uma ruptura, fenômeno básico na compreensão desse deslanche e desta visão crítica que o eliminou do extremismo da direita. Mas eu diria um pouco dentro de um paradoxo. Plínio Salgado, qual era o conteúdo do pensamento que depois chegaria ao integralismo? Era essencialmente o cristianismo. Plínio não saiu de uma visão de católico praticante, rigoroso dentro do seu pensamento e fazendo dele o próprio conteúdo, a própria mensagem do seu dizer e do seu fazer pensando. O que é fascinante em Santiago é que, depois de uma ruptura sempre amigável, mas criteriosa, Santiago se dedicou ao que se poderia chamar o superintegralismo. Ele quis chegar à noção canônica e exemplar do que poderia ser, de fato, este integralismo vivido como a exaustão da especificidade de um ser, a expressão é muita de Santiago, de um ser nacional. O Brasil para si, o Brasil necessariamente desligado da serventia ou da dependência, ou sobretudo do espírito de repetição que herdamos e continuávamos a aceitar da nossa condição colonial. E, evidentemente, qual o conteúdo, qual a essência desse trabalho, e naquele momento, do que seria a mensagem nesse particular. E, evidentemente, que essa seria a noção do desenvolvimento. E aí, isso é outra monografia, nós vemos a relação, ainda que à distância, mas sem dúvida, digamos assim, de perfeita repetição e acompanhamento no seu pensamento, a que nós devemos a ele dentro do nosso Instituto Superior de Estudos Brasileiros. Naquele momento, isso se deve à trilogia formada por Hélio Jaguaribe, por Roland Corbusier e necessariamente
dentro desta sequência pelo trabalho que seria depois necessariamente desdobrado digamos assim, pelo que veio a ser o pensamento de outro grande pensador da época, que se chamou Álvaro Vieira Pinto. Esta trilogia criava dentro do ISEB o que fosse naquele momento a capacidade de se ter, e era a nossa expressão então, de se ter um Brasil para si, e não o Brasil para outrem. As palavras do dicionário da época falavam sobre o Brasil para outrem e o Brasil para si. E o estigma do outro momento anterior era esse da cultura ornamental, em que, sobretudo, eram as figuras de estilo e eram, sobretudo, os desejos de imitação que marcavam o discurso brasileiro. A capacidade que tivemos de sair disso e por aí da dependência e da subordinação à cultura ornamental e francesa começava e se definia essencialmente dentro dessa época. E é evidente que Santiago venceu a prova e canonizou, se assim pudesse dizer, o supernacionalismo essencial que então se daria numa relação dialética que ele já não mais deixou, ou seja, a relação de confronto com o comunismo exasperado dentro daquela ocasião e do que então representava essa sua visão absolutamente nítida do seu trabalho já então devorado ao mesmo tempo, e é a outra marca de Santiago, pela paixão ou pela devoção ao direito. Não nos esqueçamos de que Santiago foi catedrático de 4 cursos de direito. Ele tinha a paixão da cátedra, se eu assim pudesse dizer, dentro disso, e ele vivia profundamente esta noção dentro do seu entendimento do que fosse esta compreensão do nosso discurso emergente. 4 cadeiras de direito, e evidentemente, já a partir daquele momento, da sua função de diretor e responsável, em que ele começa no Conselho de Arquitetura e de Engenharia, diretor desta faculdade, e não nos esqueçamos de que até hoje Santiago foi o mais moço entre os seus pares. Não tivemos um catedrático, estou falando de quem estava com seus anos 20 naquela época, quer dizer, que ficasse mais que um regente de cátedra, que ficasse um novo catedrático no sentido literal da palavra. Agora, ao mesmo tempo, nós vemos, e isto é que é fascinante também em Santiago, nós vemos a maneira e a forma pela qual ele vai a uma outra razão crítica e a outra visão da reflexão brasileira. Quer dizer, uma nova
identidade ideológica. É o Santiago que justamente vai na sua última fase, vai ao estudo em primeiro lugar, e há um estudo seminal de Santiago, que é o seu estudo sobre a extinção do legalismo. Pensou-se durante muito tempo que como é que Santiago ia ficar diante da intrínseca cultura liberal da qual ele estava se apartando. E ele são 3 ou 4 estudos seminais de Santiago, mas este, em que ele realmente entra na ruptura com o legalismo, a extinção do legalismo, é desses que marca de uma maneira permanente e nítida a nossa reflexão. E aí vemos o Santiago de toda a sua última fase. O Santiago não só dos nossos estudos brasileiros, mas o Santiago que vai a funções executivas, que vai realmente a tarefa de primeiro-ministro, que vai, antes da sua cassação pelo governo militar, comandar o que foi o lampejo do parlamentarismo brasileiro e fazê-lo de uma maneira absolutamente congruente, para não dizer épica. É por aí que temos em Santiago, e aí que vemos essa noção, e o que está aí marcado no título desta perspectiva, esta capacidade de ter, junto de uma maneira absolutamente, eu diria, única, a noção do professor, a noção do professor que exatamente veio para a PUC, fui aluno dele de Direito Romano, como fui aluno de Gallotti em Teoria Geral do Estado, e verificamos a maneira pela qual estes pensadores viram na universidade a continuação do seu trabalho e da sua realização. Entendo, ao mesmo tempo, e é aí que eu queria deixar isso bem verificado, entre as visões seminais de Santiago existe essa noção da revolução mal-ganha, ou seja, em que ele verifica, analisando a crítica e a visão de Getúlio sobre 1930, ele lastima e cobra de Getúlio o que teria sido a certeza e o êxito da sua revolução, ao invés de ter se deixado levar pelo autoritarismo e pela personalização de um governo como ele o fez e o definiu. Por tudo isso, e pelo seu recado fundamental, porque não nos esqueçamos que entre todas as suas obras, ele tem algumas quase que eu diria proféticas, em que em vez de procurar o estardalhaço de determinados títulos, ele vai a quase que um cotidiano da pesquisa no seu trabalho luminoso e antológico, que foi, essencialmente, o conflito de vizinhança. A capacidade que teve Santiago de, naquele momento, definir uma relação social ainda esquiva como essa, levou Santiago a esse trabalho antológico que está merecendo hoje ainda uma reedição dentro do que ele tem de frescor e de presença. De qualquer maneira, volto ao rematar
a expressão fundamental. Criou a conversa coletiva. E por aí é aquilo que devemos a Santiago, mais do que a qualquer outro pensador brasileiro, a tomada de consciência da nossa contemporaneidade. Muito obrigado.